Glória a Deus. Eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, nessa tarde abençoada, que Deus já preparou para nós, desde quando amanheceu o dia. Vivemos na presença do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Se não fosse pela bondade e a misericórdia dEle, não estaríamos aqui neste momento. Somente pela graça e a misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, que Ele foi, é e sempre será o Deus único, suficiente, que não há outro que possa substituí-lo, para que nós possamos viver em paz, porque somente Jesus Cristo que traz a paz para aquele que o ama, para aquele que o busca, e que você possa, mais uma vez, possa estar ouvindo a palavra de Deus, a palavra que cura, que liberta e que salva o homem de uma condenação e de uma sentença que possa, de uma vez por toda, te levar para um lugar onde não tem mais retorno. Que Jesus Cristo, Ele fez algo maravilhoso na minha, por minha e a tua vida, que foi entregar a sua vida para que nós possamos hoje ser salvos, somente para poder adorar e glorificar e exaltar o teu santo nome. Ele nos dá mais uma liberdade nessa tarde para estar falando da sua palavra, do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele disse assim, que está em Marcos 16:15, Jesus Cristo diz para os seus discípulos, e Ele continua com essa mesma ordem, que Ele deu uma ordem para os seus discípulos, e essa ordem não terminou, ela continua, porque Ele disse assim: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê já está condenado. Por isso nós temos que crer, nós temos que saber que Jesus Cristo morreu para nos salvar, para nos dar liberdade neste mundo onde o inimigo vive oprimindo a vida das pessoas. Mas Jesus Cristo, Ele veio para salvar o homem do pecado, salvar o homem de uma prisão que aprisiona o ser humano. Foi esse o objetivo que Jesus veio aqui nesse mundo, para nos dar a chance de ter novamente uma comunhão com Ele. E para que isso aconteça, você tem que crer na palavra, você tem que crer no Evangelho de Jesus Cristo. Quando Ele diz ir para o mundo inteiro e pregar o Evangelho, é para que todos saibam, todos fiquem sabendo
que Jesus Cristo, Ele veio, entregou sua vida, não foi em vão. Jesus Cristo não veio aqui nesse mundo somente para contar uma história, mas para mostrar para o mundo que o povo de Israel, o povo escolhido, seria esse povo para ser exemplo. Mas essa nação, elas se desviaram do caminho. Essa nação deixaram de crer no Deus Todo-Poderoso. Essa mesma nação que desprezou, trocou o Deus vivo por ídolos. Mas quando essa nação desprezou, veio Jesus Cristo para trazer o Evangelho de salvação, que era isso que o povo de Israel devia fazer: pregar um Deus vivo, um Deus que cura, que salva, que liberta. Mas eles não quiseram. A rebeldia deles, se desviaram do caminho do Senhor. E Jesus Cristo, Ele veio, ensinou, pregou, mas o pecado que deu-se início no Jardim do Éden tinha um preço, e esse preço foi muito caro, que era pagar com sangue. Porque antes o povo de Israel sacrificava animais, derramava o sangue de animais para poder pagar o preço do pecado. Mas o sangue de animais não foi o suficiente para perdoar o pecado. E Jesus Cristo, Ele veio em forma de homem nascido de mulher, 100% homem e 100% espírito, para que morresse uma morte cruel, uma morte de cruz, a morte mais dolorosa que poderia existir na vida de uma pessoa. E Ele se sujeitou a isso, para que hoje nós pudéssemos ser livres, ser salvos de uma condenação. Mas para que você seja salvo, para que cada um de nós possa ser salvo, nós temos que reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas, e aceitar Ele e viver para Ele, seguir os mandamentos, as leis de Jesus. Somente dessa forma você terá uma nova oportunidade. Mas Jesus Cristo, Ele pagou um preço muito caro, morreu na cruz, e essa morte nos uniu de novo com Deus. Mas o homem tem que se entender que ele tem que ter mudança de vida, ter mudança de atitude, se arrepender dos seus pecados, se converter e ser uma nova criatura. Porque se ele não tomar essa decisão, se ele não ter mudança de vida, é em vão. Você vive uma vida inútil, continuando no mesmo pecado, numa mesma idolatria, numa mesma separação de Deus. Eu quero ler uma passagem aqui na Bíblia, que se encontra no Evangelho de João,
João 15, a partir do verso 1 em diante. Aqui Jesus Cristo, reunido com seus discípulos, e ele disse essas palavras para eles. Jesus Cristo instruindo eles das verdades. E a palavra de Deus diz assim, Jesus dizendo para os seus discípulos: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Jesus dizendo: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Versículo 6: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e se secará, e os colhe e lança no fogo, e arde. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Jesus dizendo essas palavras para os seus discípulos. Jesus começa dizendo: eu sou a videira. A videira, todo mundo sabe que é uma planta que dá frutos e que é a uva. Ele, contando essa história, dando esse exemplo, que ele é a videira. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Por que ele disse que ele é a videira verdadeira? Porque na própria palavra de Deus, ele fala que nos finais dos tempos viriam muitos falsos profetas, mentirosos, enganadores, que iriam imitar ele, que viriam para enganar a muitos. Então Jesus Cristo já estava alertando as pessoas para tomar cuidado, porque muitos viriam em seu nome, muitos mentirosos, enganadores, que viriam para enganar o povo. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Estou dizendo de Deus. O Pai é o lavrador. E ele continua dizendo: toda árvore, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa. Todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto.
estava dizendo isso para os seus discípulos, porque aqueles homens já acompanhavam Jesus, já tinham entendido que Ele era o Salvador, já tinha entendido que Ele era aquele que viria salvar o mundo. Jesus já tinha pregado, eles viram muitos milagres de Jesus, eles viram muitos prodígios de Jesus. Então Ele diz para os seus discípulos: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Eu quis dizer, todo aquele que ouve a palavra, todo aquele que tem ouvido o Evangelho de Jesus Cristo, todo aquele que tem tido a oportunidade de ouvir a palavra, as verdades de Jesus Cristo, e não se converta, que não dá crédito na palavra, que não dá importância naquilo que Jesus tem pregado e falado através da sua palavra, Ele é bem claro e fala: toda vara em mim que não dá fruto será tirada. É por isso que Ele diz: eu vou ensinar vocês, eu vou instruir vocês. Mas eu já avisava para os seus discípulos que Ele iria para voltar para o Pai, e que esses frutos, esses discípulos, eles teriam que continuar pregando o Evangelho, eles teriam que continuar fazendo o trabalho de levar a palavra a toda criatura. Isso é válido dos dias de hoje. Se eu estou falando de Jesus é porque eu entendi, compreendi que Ele é o Salvador e que me tirou das trevas, da perdição e me trouxe para a verdade. E a minha obrigação é de falar de Jesus, minha obrigação é falar do Evangelho. Porque se eu entendi, se Ele me chamou para pregar e não fazer, Ele põe outro no meu lugar, e quem vai pagar o preço sou eu. Ele disse: aquele que não dá fruto será tirado. Por isso que Ele disse: ide por todo mundo e fazei discípulos. Porque você tem que ter obrigação de estar falando do Evangelho de Jesus Cristo. Mas nós vivemos uma geração hoje que se preocupa mais com o seu dinheiro, com a sua riqueza, com o time de futebol, com as suas bebedeiras, com as suas cachaças, com tudo que não presta. Mas falar de Jesus para alguém não fala. E Jesus fala que será tirado e lançado fora. E Ele diz: Ele limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada, o Evangelho de Jesus Cristo tem que ser anunciado, para as pessoas serem limpas. Limpa do quê? Das mentiras e do engano do diabo. Porque a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, destruir e matar. É o que ele está fazendo neste mundo. Rouba a paz das pessoas, rouba a saúde, rouba o dinheiro,
e deixa na miséria. E o que Ele quer é levar todos para o inferno. Mas não é isso que Jesus Cristo quer para mim e para a tua vida. Como eu já disse, Ele veio para salvar o mundo perdido do pecado e restaurar as pessoas de novo, para que um dia possa morar com Ele. Porque a Bíblia fala que existe dois caminhos: o caminho da porta larga e o caminho da porta estreita. E muitos preferem a porta larga, que é o caminho da perdição, que leva as pessoas a querer só coisas mundanas, só querer praticar coisas erradas. E a Bíblia fala que as coisas imundas não entram na glória de Deus, não vai pertencer ao reino de Deus. Por isso nós temos que ser limpos pela palavra, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E Ele continua dizendo: vós estáis limpos, falando para os discípulos, você já está limpo, porque vocês já ouviram o Evangelho, vocês já ouviram a verdade, que eu vim nesse mundo para pregar a verdade. Eu não vim nesse mundo, o próprio Jesus Cristo dizendo para os seus discípulos, eu não vim nesse mundo trazer dinheiro, eu não vim trazer riqueza, eu não vim aqui te dar bens materiais. O plano de Jesus foi para trazer salvação para os pecadores. Mas muitos não estão reconhecendo, não estão reconhecendo o sacrifício de Jesus. Não reconhecem. Por isso que Jesus disse: ide para o mundo inteiro e pregar o Evangelho. Porque você não vai ter desculpa no grande dia, o grande dia do juízo. Ninguém vai ter desculpa que não ouviu a palavra. E a cobrança vai existir. Dizendo para os seus discípulos: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus Cristo esteve com seus discípulos. Em todo o tempo Ele falava as verdades, de como o caminho de levar a salvação. E Ele continua dizendo: estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Aquele que não estiver nos caminhos de Deus, aqueles que ouvem, aqueles que procuram andar nos caminhos do Senhor, que se arrependem dos seus pecados e se convertam, esse caminha com Deus, está do lado do Pai. Mas aquele que não quer saber da palavra, aqueles que não têm ouvidos para ouvir, tem ouvido, mas não tem interesse, ouve, mas entra no ouvido e sai no outro, não dá importância,
Ele diz: eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto. Porque aquele que dá fruto é aquele que ouve a palavra e continua anunciando o Evangelho, continua fazendo aquilo que Jesus iniciou. Por isso que ele instrui os seus discípulos. Ele é a videira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se você não tiver Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida, nada pode fazer. Você será como uma folha seca, soprada pelo vento, jogada para lá e para cá, e a folha seca não tem utilidade nenhuma, a não ser para ser queimada. E assim aquele que não dá fruto. Amém. Por isso que nós temos que ter esse reconhecimento. Aquele que não dá fruto, aquele que não, ou aquele que ouve a palavra e não anuncia, que não dá testemunhos bons, aquele que não dá testemunho da sua vida como exemplo, a palavra fala que é inútil. Leva uma vida sem dar fruto. E Jesus diz: se vocês não estiverem em mim, nada podeis fazer. Por isso que nós temos que ser exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo esteve aqui neste mundo 33 anos. Foi o maior exemplo que existiu. Jesus Cristo foi o maior exemplo. E ele escolheu aqueles discípulos, 12 discípulos, ensinou, disse para eles que eles já estavam preparados, limpos, para dar fruto. E assim somos nós. Nós temos que ser limpos pela palavra. A palavra tem que entrar em nosso coração e fazer mudança e transformar aquilo que eu fazia, não faço mais. Porque as pessoas hoje preferem viver uma vida somente para a destruição da sua própria vida, medida e enfiada no pecado, e gostam de viver dessa forma. E a palavra sendo pregada e continua vivendo do mesmo jeito, sem mudança. Não deixa a palavra limpar. E a palavra de Deus fala que o diabo ele cega. O diabo ele deixa as pessoas tampam os ouvidos para não dar crédito à palavra que está sendo pregada.
seus discípulos: vós não estás limpos. E o que nos limpa é a palavra de Jesus Cristo. Ele continua dizendo: se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhe, e lança no fogo, e arde. Ele continua dizendo: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Quem faz a vontade de Deus tem intimidade com Ele. Quem faz a vontade de Deus anda com Ele, assim como os discípulos andaram. E seus discípulos saíram pelo mundo anunciando o Evangelho. E é da mesma forma que nós temos que fazer: anunciar o Evangelho de Jesus Cristo até que Ele volte. E a volta dele está próxima. A volta dele está próxima. E o Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, que não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que o Evangelho tem que ser pregado para você crer, para você ser salvo. Porque se você não conhecer a palavra, se você não conhecer o Evangelho, você vai continuar nessa vida mundana, continua separado de Deus, continua fazendo as suas próprias vontades. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus que transforma a vida das pessoas, desde que elas querem mudanças de vida. Mas nós percebemos que as pessoas não querem mudar de vida, querem viver da mesma situação que vem vindo há anos, sem querer ter transformação, sem querer ser limpo pela palavra. Mas naquele dia, o dia do juízo, o dia que todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso, ali onde vai ter a sentença, ali onde vai decidir aonde será a verdadeira, a eterna morada. Porque a Bíblia fala: ou é céu ou é inferno. Aquele que é limpo pela palavra, que continua, que vive a palavra, que vive o Evangelho de Jesus Cristo, esse entendeu o propósito da vida de Jesus. Mas muitos continuam rejeitando. Muitos continuam rejeitando a palavra e continuam rejeitando o Evangelho, que é o poder de Deus. Não crê, prefere viver na mentira e no engano. Jesus Cristo disse, está no Evangelho de João 14:6: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você só vai ter a oportunidade de estar com o Pai, com Deus, um dia, se você reconhecer Ele, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a palavra de Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Ninguém. Porque muitos estão aí escolhendo um Deus falso, um Deus mentiroso, deuses que enganam, deuses que não faz nada pela tua vida. Escolhe esses deuses para servir, para adorar. Deuses mentirosos. Que tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem perna, mas não anda. E uma geração que ainda acredita nesses deuses falsos. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então está na hora de você tomar atitude e reconhecer Jesus como teu único e suficiente Salvador da tua vida. Somente Ele. Como teu único e suficiente Salvador. Porque sem Ele, nada podeis fazer. Nada. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia diz em Atos 4:12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Ora por mim. Essa pessoa. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Somente em Jesus Cristo. Por isso eu aconselho você a ler a Bíblia. Leia as Escrituras, para que você possa reconhecer esse Jesus e o seu sacrifício, a sua morte de cruz, para resgatar um povo que se havia perdido. Um povo que se havia perdido e condenado a uma vida de maldição. Mas o próprio Jesus se fez maldito para nos salvar. E nós temos que reconhecer Ele como nosso único e suficiente Salvador. E a Bíblia, ela diz no Evangelho de João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuideis dela até vida eterna, e são elas que testificam de mim.
você tem que conhecer a palavra, ler as escrituras, para que você possa entender o propósito e o plano de Deus, para que você possa ser salvo. Examinai a Escritura, porque cuideis, tem nela a vida eterna, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra diz, em Mateus 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade que vai te libertar desse mundo perdido, esse mundo que já está condenado. Mas se você não conhecer essa escritura, você vai continuar uma vida maldita. Por isso que nessa escritura diz: conhecerei a verdade e a verdade libertará. Mas nós vivemos num mundo que as pessoas estão preocupadas mais com o mundão e suas vontades carnais. Uma vida cheia de pecado, da imundícia. Nem lembra de ler as escrituras. E não se esforça nem para ler um versículo. E dizem que ainda vai ser salvo. E continua na imundícia, no pecado, na idolatria. E quer ser salvo. Mas a palavra continua sendo pregada. As escrituras continuam expostas para todos lerem. Mas vai chegar um dia, quando Jesus arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo será retirado deste mundo que hoje ele habita naquele que vive para Deus. O Espírito Santo habita nas pessoas que vivem de acordo com as Escrituras, como Deus quer. Mas aquele que não quer saber, aquele que não despreza, que não é limpo pela palavra, continua nas trevas e na imundícia. E o Espírito Santo não anda, não está nele. Mas quando Jesus Cristo vier e levar a sua igreja, o Espírito Santo não vai estar mais aqui. As Escrituras vai ser como um livro qualquer. Não vai ter mais inspiração do Espírito Santo. Ou você dá crédito, se converte dos seus maus caminhos enquanto você vive. É a única oportunidade. Porque após a morte, acabou. Em Hebreus 9:27 diz assim: está ordenado o homem a viver somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Depois que você morrer, não tem mais como se arrepender. Segue-se o juízo de Deus. A sentença. Ali vai ser determinada a eterna morada de cada um, a decisão enquanto você vive.
enquanto você vive, que a decisão tem que ser tomada. Jesus Cristo continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele continua a palavra dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite é para você. Ou você acha que a tua vida está boa? Você acha que você está fazendo está maravilhoso? Fazendo os seus desejos carnais. Mas depois da morte, o juízo de Deus vai chegar na tua casa. Depois que você morrer, vem o juízo de Deus. A sentença. A sentença vai chegar. Arrependei-vos. Porque Jesus Cristo está voltando. E se ele falou que vai voltar, ele vai voltar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Isaías 56. Isaías 55, 6. Busque o Senhor enquanto você pode. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E vai chegar um dia que você não vai ter mais oportunidade. Que Jesus Cristo vai pegar esse mundo de surpresa. Vai pegar esse mundo de surpresa. Confessa os teus pecados, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Só confessando Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Entregando nossa vida para Ele, se arrependendo e se converter dos seus maus caminhos e viver para Jesus, viver para Cristo, viver uma vida que agrada a Jesus. Clama a Ele, busca Ele quando você pode achar. A palavra de Deus fala: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. João 7:38. Ou seja, crê nele. Confessa que Ele é o único suficiente Salvador da tua vida, que o Espírito Santo faz morada dentro de ti. Mas se você continuar vivendo da forma que você quer, não é o Espírito Santo que habita dentro de você. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Entrega a tua vida para Jesus. Aceita Ele como o único e suficiente Salvador da tua vida. Confessa os teus pecados, porque Ele é fiel para perdoar e te dar uma nova vida. Uma vida com Cristo. Uma vida que agrada ao Senhor Jesus. Vigia, que não sabeis a que hora há de vir o Senhor Jesus. E que Deus te abençoe. E que você possa
a palavra possa mudar e te transformar. Mas se você não der crédito e ouvido, tua vida vai continuar da mesma forma. E o preço de quem não deu ouvido que o Espírito Santo quis falar conosco, as trevas vão continuar na tua vida. Arrependei-vos, porque Jesus Cristo está voltando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde, que aqui muito sofreu. Em nome de Jesus. Aquele povo era o povo de Deus.